Caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de Matemática. Na nossa aula de hoje, a semelhança da aula anterior, vamos ainda dar continuidade ao estudo da trigonometria. Então, sumário, estudo da trigonometria, continuação. Então, vamos ver hoje razões trigonométricas dos ângulos de amplitude 0 grau, 90 grau, 180 grau, 270 grau e 360 grau. Aqui temos o círculo trigonométrico, que nós vimos na aula passada, tá certo? Vimos que alguém está a lembrar qual é a definição do círculo trigonométrico? Isso mesmo. Portanto, é um círculo que tem um centro na origem do referencial cartesiano e raio igual a 1. Então, por isso, aqui temos o nosso referencial cartesiano, xy, aqui a origem do referencial, né? O valor da abscissa do ponto A, 1, ordenada 0, ponto B, abscissa 0, ordenada 1, ponto C, abscissa menos 1, ordenada 0, e ponto D, abscissa 0, ordenada menos 1. E vimos na aula anterior a definição do seno e do cosseno no círculo trigonométrico. Alguém está a lembrar? Isso mesmo. Portanto, o seno é o valor da ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com o círculo trigonométrico. E o cosseno é o valor da abscissa do ponto de interseção, não é? Então, de acordo com o círculo, podemos tirar os valores desses ângulos. Então, podemos concluir que cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Tangente é seno dividido por cosseno, então 0 dividido por 1 dá 0. Então, temos aqui que a tangente é 0. Né? Cotangente é cosseno dividido por 0, então vai ficar 1 dividido por 0, não pode haver, portanto, não existe cotangente de 0. E de 90 graus, aqui 90 graus, né? 180 graus, 270 graus e 360 graus. De 90, então teremos que o seno é 1, cosseno é 0, já a tangente não existe, porque 1 não divide por 0, ou então, se estão a lembrar, a linha da tangente é uma linha que passa pelo ponto 0, paralela a y. Então, não se interceptam lá a extremidade do ângulo 90 graus com a linha da tangente e não se interceptam. Também por isso não existe. E já a cotangente, fica aqui no ponto da origem da cotangente, então cotangente é 0. Do mesmo modo, teremos 180, cosseno menos 1, seno 0, né? Tangente, seno dividido por cosseno dá 0, cotangente não existe. E também, do mesmo modo, cotangente, teremos que o seno de 270 graus é menos 1 e o cosseno de 270 é 0, né? Cotangente é 0 e não existe a tangente de 270 graus. 360 graus vai coincidir com 0 graus, o mesmo valor. Então, é isso que nós temos no nosso quadro, né? Tanto ângulo alfa, 0 grau e 0 radiano, sistema sexagemal, sistema circular, 90 graus π sobre 2, 180 graus π, 270 graus 3 meio de π e 360 graus 2π. Para ver, 360 e 0 tem o mesmo valor, né? E os outros que nós já temos visto, né? De acordo com o quadro anterior. Portanto, mas não vale a pena decorar a tabela. Portanto, se precisarem desses valores, já sabem. É só desenhar o círculo, marcar as coordenadas e tiramos logo o valor de seno e cosseno. Seno, ordenada, cosseno, abscissa. Tangente, vamos dividir seno por cosseno. Cotangente, dividimos cosseno pelo seno, desde que essa divisão é possível, certo? Vamos agora razões trigonométricas dos ângulos 30 graus, 45 e 60 graus. Isso vocês já tinham dado no 10º e vocês já sabem esse valor, tá certo? Alguém pode me dizer qual é a série 30? Isso mesmo, 1 meio. Já sabem? Então, só para refrescar a memória. Então, aqui temos aqui 30 graus, 45 graus, sistema circular, agora vamos comparar, né? E os valores, né? 1 meio, raiz de 3 sobre 2, seno, 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e
raiz de 3 sobre 2. Cosseno é o contrário, né? E tangente pela divisão. Vocês já conhecem esses valores todos, né? Mas é importante saber esses valores para poder, num dado exercício, utilizar esses valores, né? E certamente vocês já aprenderam, alguns professores já vos disseram a forma de lembrar esses valores, né? Portanto, seno, começamos pelo seno, 1, 2, 3, e o cosseno ao contrário, seja 3, 2, 1. Todos a dividir por 2, raiz de 1, que é 1, raiz de 2, raiz de 3. Cosseno ao contrário, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1. Certo? Tangente com tangente, vamos tirar pela divisão, fazendo a racionalização quando for necessário. Então vejamos agora redução ao primeiro quadrante. O que significa reduzir um ângulo ao primeiro quadrante? Estabelecer formas que relacionam as razões trigonométricas dos outros quadrantes com o ângulo do primeiro quadrante. Ou seja, do segundo vamos passar para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro quadrante e do quarto também para o primeiro quadrante. Então vejamos a primeira relação, a relação entre alfa e π menos alfa. Ou seja, também 180 graus menos alfa. Tendo em conta que já sabemos que a alfa, π, aliás, corresponde a 180 graus. Então, vejamos aqui no círculo, né? Temos aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo π, 180 menos alfa. Ok? Então, agora vamos comparar o valor da ordenada desse ponto. P, né? Portanto, lembra que o seno é o valor da ordenada e o cosseno é o valor da abscissa, certo? Então, qual será o seno do ângulo alfa? Terá por valor B, não é? Qual será o seno de π menos alfa? Também é B. Então, qual é a relação entre os dois? São iguais, não é? Então, podemos concluir então que seno de π menos alfa é igual a seno de alfa. Ou seja, tem esses dois pontos, P e Q, têm a mesma ordenada. Qual é o cosseno de alfa? É A. O valor da abscissa é A. E o cosseno de π menos alfa? É o valor de menos A, abscissa do ponto Q. Qual é a relação entre menos A e A? Isso mesmo. Então, são simétricos. Então, vamos concluir que cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa. Não é? Ou também uma outra forma que podemos tirar essa relação. Nós já tínhamos visto na aula passada sinal das razões trigonométricas. Seno de π menos alfa. Estamos em que quadrante? No segundo quadrante. No segundo quadrante, seno para cima, o valor é positivo, então fica seno de alfa. Cosseno de π menos alfa, também no segundo quadrante, cosseno, valor de x, a esquerda negativo, então fica menos cosseno de alfa. Tangente e cotangente, na divisão do seno pelo cosseno ou cosseno pelo seno, então vamos ter menos tangente de alfa e menos cotangente de alfa, né? Na divisão, sinais diferentes da negativa. Segunda relação, aliás, damos um exemplo, calcule o valor de seno de 120 e cosseno de π sobre 6. Então, vamos ver essa relação. Então, cosseno, aliás, de 120. Então, podemos dizer que é seno de 180 menos 60. Ou seja, seno de π menos alfa. Já temos visto pela fórmula que o seno de π menos alfa é igual a seno de alfa. Então, lembrando a fórmula, então colocamos que, nesse caso, π é 180 e alfa é 60. Pela definição ou pela fórmula, então, seno de 60 na tabela, que já temos visto, é raiz de 3 sobre 2. Mas também, como temos dito, não há necessidade de decorar a fórmula. Também temos seno de 180 menos 60, podemos ir rapidamente para o círculo, não é? Então, vamos ver, dizer 180 menos 60. Então, estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, seno é positivo, então ficaremos com o valor positivo, seno de 60. Tá certo? Agora vejamos
Um outro exemplo, já no sistema circular. Então vamos procurar aqui o múltiplo de 6 mais próximo de 5, para poder mudar a parte inteira, nesse caso que é 6, né? 6π menos 1. 6 menos 1 dá 5. Dividimos 6 por 6 dá 1, ficaremos com π menos π sobre 6, que é a fórmula. Portanto, qual é a fórmula? Cosseno de π menos alfa. Temos visto pela fórmula que é menos cosseno de alfa. Então, no mesmo modo, sem decorar a fórmula, vamos para o círculo. Então, vamos dizer que, vou apagar aqui, agora estamos a falar de x, né? Positivo, negativo, certo? Então, no segundo quadrante, cosseno à esquerda é negativo. Então, por isso fica menos cosseno de π sobre 6. Portanto, cosseno de π sobre 6, 180 dividido por 6, que dá 30 graus, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos continuar. Vamos agora à segunda relação entre alfa e π mais alfa. Não é? Portanto, do mesmo modo, vamos comparar as coordenadas dos dois pontos, P e Q. Aqui ângulo alfa e daqui para aqui 180 mais amplitude alfa. Não é? Então, em relação ao seno, temos aqui B e temos aqui menos B. Ou seja, essas duas coordenadas, relação simétrica, então teremos seno de π mais alfa menos seno de alfa. Também, do mesmo modo, no terceiro quadrante, seno é negativo. Cosseno, também do mesmo modo, A e menos A, tanto os dois valores são simétricos, então cosseno de π mais alfa é menos cosseno de alfa. Tangente e cotangente tiramos pela divisão. Sinais iguais dá positivo, então, e sinais iguais também dá positivo. Então, já temos visto que no terceiro quadrante e no primeiro quadrante, né, tangente e cotangente é positivo. E nos quadrantes pares é negativo. Vamos ver logo de seguida. Ou seja, a relação entre alfa e menos alfa e entre alfa e 2π menos alfa. Vamos ver que esses dois estarão relacionados ao ângulo do quarto quadrante. Né, que menos alfa e alfa. Primeiro quadrante e quarto quadrante. Ou então, 2π menos alfa. Também vai ser no quarto quadrante. Ou seja, 2π menos alfa e menos alfa vão ter o mesmo lado de origem e o mesmo lado de extremidade. Tá certo? Então, comparando esses pontos, o valor do seno, temos B menos B, tanto simétrico, né? Tanto no quarto quadrante, seno é negativo, então fica menos seno de alfa. E já o cosseno tem a mesma ordenada, AA, então, cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. E também, no quarto quadrante, cosseno é positivo, à direita de x. Sinais diferentes dá negativo, né? Também sinais diferentes dá negativo. 2π menos alfa, como é um ângulo do quarto quadrante, no quarto quadrante seno é negativo, então fica menos seno de alfa. No quarto quadrante cosseno é positivo, então fica cosseno de alfa. Tangente e cotangente é negativo, então fica menos tangente de alfa e menos cotangente de alfa. Agora vejamos a relação entre alfa e π menos alfa, ok? Então, vou mostrar aqui algumas demonstrações só para comparar. Aqui temos o ponto Q, de coordenada, ponto P, aliás, de coordenadas AB, que nos vai dar seno do ângulo alfa, B, e cosseno do ângulo alfa, A, certo? E que ponto C e D nos vai dar seno de π menos alfa, aliás, π sobre 2 menos alfa, que é o D, tanto o valor da ordenada, e o cosseno π sobre 2 menos alfa, o valor da abscissa, C. Agora, podemos ver o quê? Todas essas ordenadas, elas são positivas, né?
Então aí temos então todos os valores positivos, nenhum negativo. Tá certo? Agora, por que de seno temos cosseno? Então vamos comparar, separamos esse valor aqui, esse comprimento B, né? Portanto, esse comprimento aqui B, né? Vai ser igual a esse comprimento C, né? Portanto, esse comprimento e esse comprimento. Então, teremos que B é igual a, corretamente, portanto, D vai ser igual a A. Então, D igual a A e C igual a B, né? Portanto, esse comprimento aqui, primeiro, D, portanto, esse comprimento aqui, D, é igual a esse comprimento A. Esse comprimento D é o valor de cosseno de π sobre 2 menos alfa, né? E esse comprimento A, que é o cosseno, né, de alfa, né? Portanto, seno de π sobre 2 menos A é igual ao comprimento de seno de alfa. Cosseno, aliás, né? Portanto, esse com esse, né? E da mesma razão, temos que o cosseno, que π sobre 2, que é o valor de C, né? Portanto, esse valor aqui, né? Esse valor cosseno é igual a esse valor seno, né? Por isso, então temos que cosseno é igual a seno. Então, do mesmo modo, se a razão trigonométrica muda do seno para o cosseno e o cosseno para seno, também tangente vai mudar para cotangente e cotangente vai mudar para tangente, certo? Π sobre 2 mais alfa, né? Do mesmo modo, podemos fazer a comparação e ver, como eu fiz aqui, vamos chegar à conclusão também que a razão trigonométrica muda. Agora estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, seno é positivo, então fica positivo. Já o cosseno é negativo, fica negativo. Sinais diferentes, dá negativo. Sinais diferentes, dá negativo. Aqui também a razão trigonométrica muda, né? Temos que comparar, tanto esse comprimento daqui, D, né, com esse comprimento aqui, certo? Portanto, esse maior com esse maior, né? D com A, né? Positivo, positivo, né? Seno, cosseno. Esse comprimento aqui, B, cosseno com seno. Este é positivo, esse é negativo. Portanto, menos seno de alfa. Relação entre 3,5 de π menos alfa. Portanto, do mesmo modo, pela mesma razão, a razão trigonométrica vai mudar, não é? No terceiro quadrante, já tanto seno como cosseno é negativo. Então, por isso, vamos ter menos cosseno de alfa e menos seno de alfa. E já no terceiro quadrante, tangente e cotangente é positivo. Então, teremos aqui positivo, tá certo? Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão, a relação que nós vimos antes de alfa com π menos alfa e alfa com 2π menos alfa, ou alfa com menos alfa, e quando entra π sobre 2, ou seja, π sobre 2 e 3 meios de π. Então, quando entra aos meios de π, tá, desde que a fração é irredutível, né? 3 meios de π mais alfa, 5 meios de π mais alfa, ou então 1 meio de π menos alfa, a razão trigonométrica vai mudar, sempre. Do seno para cosseno, cosseno para seno, tangente para cotangente, cotangente para tangente. 11,5, 23,5, desde que a fração é irredutível. E quando em números inteiros, π menos alfa, 2π menos alfa, 3π mais alfa, 5π mais alfa, ou 5π menos alfa, a razão trigonométrica mantém-se. Agora, o sinal depende do quadrante onde nós caímos. Se estivermos no primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas são positivas, então fica positivo. No segundo quadrante, já só o seno é que fica positivo. Cosseno e seno, tangente e cotangente, fica negativo. E assim por diante, é só analisar os sinais. Então, é a mesma coisa. Tanto isto que eu tenho dito, é só agora não pus o quadro. Tanto no quarto quadrante, né? Seno, tanto só o cosseno é que é positivo, então fica seno. Já os outros ficam negativo. Menos cotangente e menos tangente. Ok? Vejamos aqui o exercício. Calcule o valor da expressão seguinte.
Então, vocês têm esses exercícios, vão fazer em casa, né? Fica com o trabalho em casa, tendo em conta as relações que nós vimos hoje e na aula anterior, tá certo? Aqui temos 210, vou relacionar, por exemplo, com 180, né? Mais o que dá 210. Mais concretamente, 180 mais 30, né? Então eu vou ver aqui quadrante, 180 mais 30 vai cair no terceiro quadrante seno é negativo, então vai ficar menos 130, que vocês já conhecem o valor, fica menos 1 meio. E esse 810 vão dividir por 360, vão ver quantas voltas vão tomar, eliminem esse K por 360 e ficam com esse valor e vão fazer a redução. Se for um ângulo do primeiro quadrante, já tem só calcular. Se for um ângulo que estiver no segundo, ou terceiro, ou quarto, vão fazer a redução ao primeiro quadrante, como eu mostrei aqui o exemplo com 210. E nos outros exercícios a mesma coisa, só que no sistema circular, né? Como vimos de exemplo, né? O seno de 11 sextos, cosseno de 11 sextos que eu calculei, e também o exemplo de seno de 120 que eu calculei, e já falei aqui em 210. Então vejamos rapidamente, vou dar uma dica só nessa parte, vai ser igual a outra parte, né? Então temos aqui seno de 450 graus mais alfa, certo? Então isso vai ficar seno, dividindo, teremos 360 mais 90 mais alfa. Vamos eliminar 360, então ficaremos com seno de 90 graus mais alfa. Já vimos que aos meios de π a razão trigonométrica muda. Também é uma coisa que 90 graus e n 270 graus. Então, caímos no segundo quadrante, não é? 90 mais alfa, segundo quadrante, seno positivo, então vamos ficar aqui com cosseno de alfa. Então vamos simplificar essa expressão, vamos simplificar esta expressão, a outra, no fim, vão somar os termos semelhantes, certo? Seno de alfa com seno de alfa, cosseno com cosseno, tangente com cotangente. E assim por diante, certo? Agora vamos fazer assim da nossa aula de hoje, não é? Continuidade do estudo da trigonometria. Comecemos por ver a amplitude, aliás, a razão trigonométrica dos ângulos, 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, no círculo depois na tabela, não é? E eu vos lembrei, tanto escrevi a tabela de 30, 45 centímetros que vocês já tinham conhecido no 10º ano, tá certo? Depois vimos redução ao primeiro quadrante. Temos a relação entre alfa e π menos alfa, alfa e π mais alfa, alfa e menos alfa, alfa e 2π menos alfa, né? Onde a razão trigonométrica mantém-se. E vimos também aos meios de π, né? Alfa e π sobre 2 menos alfa, alfa e π sobre 2 mais alfa, alfa 3 meios de π menos alfa e alfa e 3 meios de π mais alfa, onde a razão trigonométrica muda, né? Dependendo do quadrante, vamos ficar, se for seno, vai ficar cosseno ou menos cosseno, dependendo do quadrante. Depois vimos o exame de exercícios e ficou alguns exercícios como trabalho de casa. Terminamos assim a nossa aula do programa para ler e estudar em casa. Não se esqueçam de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tanto trabalhando que a gente se aprende, tanto resolvendo vários exercícios, estudando os conteúdos, lendo a matéria, lendo a definição, lendo os teoremas, e só assim vamos aprender a matemática. Que não é tão difícil assim, basta trabalhar. Também não se esqueçam da nossa luta contra o Covid-19. Conto convosco na nossa próxima aula.